a Rita para iniciar a nossa gravação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Ainda não, tá abrindo. Não, agora sim. Ok. Ok? Então, gente... Tânia, Oi? eu sugeriria talvez aguardar só mais 5 minutos, porque tem uma galera entrando. Será que tem como? A gente vai esperando aqui 2 a 3 minutinhos. Eu vou pedir Só porque tem uma galera. ao co-host para ficar autorizando a entrada. Eu estou autorizando. Tá bom. Também, tá? Ótimo. E alguém para ficar mutando os microfones. Mas eu acho que como tem gente aqui desde as 5 da tarde, eu acho que a gente deve iniciar. Viu, Roberto? Eu acho que a gente deve iniciar. E porque tem nesse início também eu vou de novo dar as boas-vindas, eu vou explicar um pouquinho como é o curso, e isso vai ficar gravado e depois a gente reproduz para vocês, tá bom? Eu espero que esteja todo mundo vendo a minha tela. Eu não estou mais vendo nenhum dos participantes, porque eu estou compartilhando a minha tela. Meu nome é Tânia Araújo Jorge. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para essa primeira aula do nosso curso Expresso Chagas 21, Formação de Agentes Populares de Saúde para as Áreas Endêmicas. Né? Como eu estava dizendo no início, esse curso vai ser totalmente online, mas vai ser totalmente síncrono. Ele ocorre na mesma hora, todos os dias. O horário vai ser às 5 da tarde, das 17 às 18h30. Tivemos um pequeno equívoco hoje, porque foi divulgado que começaria às 5h30, mas o horário de início é às 5, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai começar às 5 seguro, né? E, ao todo, serão 1h30 cada dia, 10 encontros de 1h30, totalizando 15 horas, e vocês todos vão receber, quem concluiu o curso, né? O certificado de extensão aqui da Fiocruz. A gente vai estar com um controle da frequência todo através das pessoas que estão na sala, né? Então, essa vai ser o sistema de controle de frequências, porque a gente tem isso gravado. E também, como eu vou mostrar para vocês, uma questão referente ao nosso trabalho final de curso. Deixa eu ver se eu consigo passar. O que aconteceu? Por que não está passando? Não está passando. Problemas da tecnologia, novamente. Vamos de novo. Deve ser vai de vento para tecnologia diferente. Instante. Eu não sei por que não está passando. Eu vou retomar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quando chegar a minha vez. Eu vou de novo iniciar aqui o meu PowerPoint, tentando ser o máximo possível assertiva com vocês. Vocês estão vendo a minha tela agora, gente? Estão vendo? Ela não tá totalmente aberta, tá? Eu estou tentando ver se eu consigo projetar de modo... Vou tentar ver se eu consigo fazer ela aberta. Exibir. Vamos ver se agora vai. Meu livrinho.
Estão vendo a minha tela? Vou perguntar de novo. Eu estou vendo apenas a página Sim, escrito está aparecendo bem-vindo, aqui. primeira aula. Sim, aula 1, muito bem. Sim. Então vamos passar. Eu estava dizendo que o nosso curso, agora ele está passando. O nosso curso começa hoje, vai seguir de segunda a sexta. Essa é a programação. A cada dia será uma aula. Eu vou voltar com esse mesmo slide muitas vezes, né? Para vocês o tempo todo estarem se atualizando em relação ao avanço do curso. Nós teremos 10 aulas ao todo, de segunda a sexta e de segunda a sexta, sempre de 5 às 6h30. Hoje, excepcionalmente, estamos começando às 5h30 por causa de uma divergência no e-mail que seguiu para vocês, tá bom? Então, essa é o meu roteiro de aula hoje, que eu chamei de spoiler, né? Nós vamos apresentar rapidamente o curso, vamos discutir as bases do curso, porque ele é um curso de ciência e arte, e eu peço ao co-host para o tempo todo mutar as pessoas e que as pessoas fiquem com seus microfones desligados, tá? Então, hoje nós vamos estar trabalhando o que é o curso e as bases do curso. Por que esse curso com ciência e arte? Como é que a gente vai ver a doença de Chagas através de um caleidoscópio e o que é o Expresso Chagas e uma tecnologia social. E eu vou começar tocando, talvez muitos de vocês já tenham visto esse vídeo, que eu vou tocar agora de 2 minutinhos, tá? Mas... Não está aparecendo o vídeo. Tânia, a gente não te escuta. Pronto, gente. Agora eu vou botar de novo o vídeo, porque estava sem som. Enquanto isso, mais gente... Ter um Chagas não é o fim de tudo, pois saiba que a vida da gente pode ser melhor. A esperança é o motor que move o mundo. Saúde é o mais importante, pode acreditar que existe um lugar que alguém pode te ajudar. Vamos juntos sem medo que tem muito chão pra caminhar. Com medo não pode não. O medo não vai lhe dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. Com medo não pode não. O medo não vai lhe dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. Alguém pode te ajudar. Vamos juntos sem medo que tem muito chão pra caminhar. Com medo não pode não. O medo não vai te dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. Com medo não pode não. O medo não vai te dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. Com medo não pode não. O medo não vai lhe dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. O medo não pode não. O medo não vai lhe dar a vida. Seu coração batendo são que você merece ser feliz. Bom, era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Tá? Esse vídeo está disponível no YouTube. Eu vou voltar.
Agora vamos voltar à minha aula. Voltei. Possivelmente muitos de vocês já tinham visto esse vídeo, mas eu queria começar o nosso curso e a nossa aula com ele, tá? Porque ele dá uma visão geral de que a gente vai trabalhar com alegria, de que a gente vai trabalhar com muita gente nas áreas endêmicas para falar de Chagas. Essa é o nosso grupo de docentes. Hoje quem vai estar falando aqui somos eu, possivelmente Roberto, Luciana e outras pessoas que estão aqui presentes, né? Nem todos estarão presentes em todas as aulas, mas eu estarei presente em todas as aulas. Eu sou pesquisadora em doença de Chagas há muito tempo, sou do Conselho Científico da Associação Rio Chagas e atualmente sou diretora do Instituto Oswaldo Cruz também. E vocês podem me tratar de Tânia e não de doutora Tânia, porque nós estamos aqui num curso que é para ser o mais horizontal possível e eu espero que vocês ganhem intimidade com toda a nossa equipe docente, tá? Eu, a Rita Rocha, o Roberto Ferreira, Luciana Garzoni, o Eduardo Silva, a Catarina Macedo, a Tayana Oliveira, a Mariana Gonçalves, a Ana Carolina Barbosa, o Helder Carvalho e outros colegas que vão estar, às vezes, como convidados aqui no curso conosco, tá? Aí, na medida que eles forem se apresentando, vocês vão conhecendo especificamente. E as pessoas inscritas, a gente está com 108 agora na sala, por isso essa minha percepção de que alguma coisa aconteceu logo no início em relação ao link, né? Nós temos 200 pessoas inscritas no curso e ainda não chegaram todas aqui na nossa aula de abertura. Mas o mais bacana que eu queria falar para vocês é que esse curso foi elaborado com 100 vagas inicialmente, né? Então, assim, a gente já poderia começar aqui com 109 presentes, que a gente estaria dando conta da nossa expectativa inicial. Só que elas se esgotaram no finalzinho. Vocês estão me ouvindo? Certo? Muito bem. Então, tá bom. Então, essas vagas se esgotaram no finalzinho de julho e muita gente nos pediu para ampliar o número de vagas. Aí a gente ampliou para 200 e elas se encerraram sexta-feira e a gente continuou tendo pedidos de pessoas para fazerem o curso. A gente não sabe se consegue dar conta de muito mais do que isso. Lá, na realidade, a gente não sabe nem se dá conta de 200, então eu estou, assim, confessando a vocês que é a primeira vez que eu, particularmente, estou trabalhando diretamente com 200 pessoas na sala Zoom, né? Então, vou precisar muito da ajuda de vocês, não só de controle dos microfones, como de tempo e tudo mais. Mas olha que bacana, a gente tem 63 pessoas inscritas do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? 60 pessoas do Norte, Pará, Acre, Amazonas, e aí sem contar aqui Maranhão e Tocantins, que são Amazônia Legal, né? Botando Maranhão e Tocantins em duas outras regiões, mas só contando aqui Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente tem 60 pessoas inscritas, do Nordeste. No Centro-Oeste, nós temos 16 pessoas e várias que não conseguiram se inscrever, vão estar entrando hoje como ouvintes, né, nesse processo e como pessoas que estão fazendo a inscrição avulsa agora. E no Sul é que a gente tem um pouco menos gente, mas tem os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Talvez no final do curso a gente tenha um outro panorama um pouquinho diferente. E nos animou bastante ter 19 estados presentes e 79 cidades, né? 79 cidades é algo que nos animou bastante. Nós testamos o nosso Expresso em 4 cidades, então ter, de repente, interessados de 79 cidades, isso nos animou extremamente. Só que quando a gente analisa quantas são as cidades que são vulneráveis para a doença de Chagas, pelo próprio Ministério da Saúde, são mais de 3.000 cidades. Então, a gente já sabe, né, que... Eita, travou de novo a minha sequência aqui. Eu vou mudar de novo aqui. Não está indo. Deixa eu de novo mudar o compartilhamento. Espera aí. O que aconteceu? Funcionou. Eu acho que é a internet que está atrapalhando.
O que eu estou dizendo é que 79 cidades corresponde a 2% dos municípios que têm alguma vulnerabilidade para a doença de Chagas. Então, mesmo que a gente faça muitos cursos como esse, a gente vai estar longe de cobrir toda a demanda e toda a possibilidade de interferência, de intervenção que seria necessária para a gente fazer uma grande ação de falar de Chagas, de trabalhar Chagas como um problema a ser enfrentado coletivamente, né? E não apenas pelas secretarias de saúde estaduais e municipais, pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz, e sim pela própria sociedade, né? Então, é o tamanho do nosso desafio. Eu queria colocar, então, agora para vocês, a gente precisa passar para vocês 10 minutos para vocês responderem um questionário online que a Rita vai colocar no link, vai colocar no chat aí, todo mundo abrindo o chat. Ela vai colocar esse link e a gente vai ter um Google Forms no qual a gente gostaria que vocês respondessem, tá? Eu vou até colar ele aqui também. Opa, peraí. Eu vou até colar ele aqui também, o meu link. Vocês estão vendo o meu... Rita, você consegue botar o link no chat para o pessoal entrar no Google Forms? É um questionário de 10 minutos. A gente separou 15, porque pode ser que alguém demore um pouco mais para preencher, mas ele realmente não gasta mais do que 10 minutos para preencher, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com a internet, então pode ser que eu use esses 15 minutos mesmo. Não tem problema, não tem problema. Esse questionário é importante para a gente poder ter um acompanhamento e saber de onde nós partimos, né? Porque 200 pessoas de formações diferentes, de lugares diferentes, de saberes diferentes, uma das coisas que a gente mais precisa saber é onde estamos, o que já sabemos, né? Para a gente poder chegar ao final e comparar o que aconteceu ao longo do curso. Vocês já estão respondendo? Não, Deixa eu ver se... o questionário ainda não está no chat. O questionário não subiu, não, Tânia. Subiu ainda? Então, peraí, deixa eu fazer aqui um... Também não estou conseguindo abrir o questionário, não. Chat. Agora tá. Agora o questionário está no chat. Agora. Caiu lá. Tem alguém ainda com não. Para o Instituto Médico Legal para exame de necrópsia. Gente, tem alguém com o telefone, com o microfone aberto. Eu. Se puder desligar o microfone. Ó, o questionário está aqui, Forms, GLS. Eu vou botar ele aqui também. Se vocês clicarem no chat, nesse link, forms.google, vocês vão cair no questionário. E é a nossa primeira atividade da aula de hoje. Eu acessei o link e ficou negra a tela do meu celular, não apareceu nada. Plano B para isso, vamos pensar. Tente acessar de novo, né? Eu acho que é isso.
Desliga essa aba que apareceu. Eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece. Peraí. Eu já acessei 3 vezes e as 3 fica preta a tela do celular. Todo mundo está tendo esse problema, gente? Vocês estão vendo de novo a minha tela, certo? Não, Quando por aqui a gente... tá tudo certo. Eu tô conseguindo responder certo aqui por aqui. Isso, então deve ser especificamente você que está tendo esse problema. Eu vou mostrar, vou acessar aqui para vocês verem como é que eu estaria fazendo caso eu estivesse respondendo o questionário. A gente estaria com o chat. No chat tem esse link aqui, olha, que foi. Não está aparecendo a sua tela de link. Está só a tela do computador de descanso. Ah, é? É de uma pedra sobre o mar. Desculpe, por que ele não está aparecendo de novo? Vamos O meu aparece como se fosse um cadastro. Deixa eu falar. Você se inscreve lá. No meu aparece um cadastro. É aqui do lado? Não, mas isso aí é a tela do dela lá que tá parada. Essa é a minha tela, eu vou desligar o meu share. Mas aqui de chat aparece que tá falso. Eu já tenho esse cadastro. Só precisa tu ter essa senha, Bi, e na hora que tu tiver essa senha, toda vez que tu for entrar nessa reunião aqui, tu só basta entrar no Zoom. Eu vou guardar vocês preencherem, porque quando eu compartilho a minha tela, não ajuda nada. A outra... Talvez Rita e Beto, vocês possam mandar esse link também pelo e-mail, ou talvez também pelo Zap. O ideal seria que a gente estivesse aqui no... Eu não consegui abrir o questionário ainda, Tânia. Tá bom, a gente vai ter paciência, porque esse é o nosso teste de resiliência e paciência de um curso online. Daí ele fica só chorando, mas o senhor sabe que também o choro do papai não é muito porque por causa da criança de querer morrer, não. A gente tem um microfone aberto de alguém que a gente está ouvindo. Eu tentei compartilhar aqui. Quando vocês caem no questionário, é esse questionário que a gente pediu para vocês preencherem, tá? E aí vai de tela em tela, próxima. Apareceu aqui, doutora Tânia. Ah, que bom. Oi, Antônio, é você que está aí. Não, estou desde cedo. Dona Fátima está dando trabalho aqui, mas ela está pegando a carona comigo. Tem algum problema? A Rita mandou para mim que eu não, tá ótimo. Conhecimentos e atitudes, prática, CAP, expresso, curso, aula. É isso? É isso mesmo. Okay. Mas eu vou sair daqui porque... Tá aparecendo a tela do teu computador, mas aí tá legal. Não, eu já tirei porque cada um deve preencher o seu. Tá? Estava só mostrando o que era o questionário. Deixa eu aqui rapidinho. Nós tivemos hoje essa dificuldade grande das pessoas acharem o link, das pessoas chegarem, entrarem. Até agora estamos admitindo ainda pessoas dentro da sala. Essa aula vai ficar totalmente gravada, o questionário também vai ficar disponível depois para vocês. E a gente vai aguardar aqui até 6h05, mais 10 minutos, para depois a gente retomar, então, a sequência da aula, tá bom?
Nesse questionário, vocês não precisam se identificar. Diferente do cadastro anterior que foi feito no campus virtual, vocês puseram CPF, telefone, né? Esse aqui não precisa de identificação. Uma mancha de nascença no corpo, eu preciso de algum elemento, ó, já tem imagem lá de baixo, algum elemento que eu possa fazer com que as pessoas... Tem alguém com o microfone aberto? Eu queria que o primeiro que acabar o questionário avisasse aqui para a gente. Eu sei que alguns nem conseguiram acessar ainda o questionário, mas se isso a gente não vai... A gente vai deixar ele depois disponível para quem não conseguiu por um motivo ou por outro. Tá difícil, dona Tânia, de abrir aqui, hein? Tá difícil. Tá difícil? Não tá abrindo aqui de jeito. Muita gente aqui reclamando que não tá nem conseguindo entrar. E eu já tô aqui com vocês, só que não tô conseguindo entrar nesse... Boa noite. A minha 18 é que não tá dando. A minha 18 fala que precisa de pelo menos uma resposta por linha, mas tá como se tivesse invertido a coluna com a linha. Tânia, tá acontecendo esse problema da 18, dessas todas as colunas estão invertidas. Aí você coloca a resposta e não tá dando certo. Isso, a linha tá ao contrário. Aí você tem que colocar como se todas fossem corretas, ou se todas não fossem... Se a gente não concordasse com todas, discordasse. Bom, novamente, o que a gente vai fazer, o que for possível fazer. O que não for possível fazer, vocês deixem em branco, ou vocês coloquem... Enfim, a gente não vai ter como consertar esse tipo de erro aqui agora
Apesar de a gente ter testado isso antes, né? Ao vivo é que a gente vê como é que as coisas funcionam. Então, não se preocupem, gente. Isso é uma necessidade para quando a gente faz justamente um processo formativo tão desafiador e diferente como esse que a gente está fazendo. As questões de 18 a 25 são uma nota de 0 a 5 relativas a concordância ou discordância. Eu acabei aqui o meu, mas a de 18 a 25 eu tive que fazer dessa forma, porque as colunas estavam invertidas. Aí eu coloquei de uma maneira lá porque não estava deixando passar para frente. Quem foi que falou, Luciano? Isso. Mas já acabei aqui. Mas só da 18 a 25 que eu coloquei de uma maneira que não deu muito certo. Talvez outras pessoas consigam, né? Porque a gente tinha testado antes e tinha funcionado. Então, eu também não estou conseguindo do 19 a 25, não. Você tem que ou concordar ou discordar com todas as linhas para poder passar para frente. Então a gente vai considerar que essas perguntas vão estar comprometidas, né? Vão estar porque tem gente respondendo no celular, tem gente respondendo no computador. Se todo mundo tiver dificuldade de responder 18 a 25, vamos desconsiderar, né? Não tem problema, a gente depois tenta ver. Alguns conseguiram. Nós tivemos gente que não conseguiu acessar, gente que conseguiu acessar e não conseguiu completar direito do 18 ao 25. Eu já marquei todo o questionário. Tá bom. Então, olha só, já a gente vai interromper. Quem tiver respondido, ótimo. Quem não tiver respondido, depois a gente repassa esse questionário para vocês pensarem nele com um pouco, ainda nesse primeiro dia de aula, né? Porque a grande diferença é que a gente gostaria de ter uma comparação, não de pessoa para pessoa, porque ele não está identificado, mas do grupo, né, no início e o grupo no fim, o que aconteceu com o grupo em relação a alguns itens. Mas a gente também pode fazer isso de modo qualitativo depois, não tem problema. Boa noite, Tânia. No formulário, quando chega na parte 4, eles pedem uma resposta por linha. Então, às vezes, alguém não vai marcar todas as linhas horizontais, não vai conseguir enviar o formulário, tá? Aí... Marca todas iguais e a gente vai desconsiderar essas perguntas. Eu enviei, mas eu não sei se enviou de verdade. O importante é enviar, o importante é finalizar. Eu enviei, mas não sei se enviou, entendeu? Se ele foi mesmo. Então, eu não consegui prosseguir. Eu estou em computador e não consegui prosseguir no 18, a partir do 18. Entendeu? Acho que é uma coisa mais de formatação do questionário. Já terminei, só com aquela ressalva da 18 a 25 que não deu. Estou pelo celular, não sei se tem a ver, mas acho que não tem a ver, não. Pelo computador foi confuso também. Bom, o combinado é que a gente vai até às 18h05, porque a nossa aula hoje vai até às 19h, então a gente vai, em seguida, a gente vai seguir na nossa aula. Oi. Diga, Denise? Eu sei quem está falando porque minha configuração Essa parte aí, marquei, respondi tudinho, aí quando chegou na hora de enviar, voltou. E aí? Eu não sei, aí eu não sei. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu terminei, quando eu fui enviar, ele reiniciou, voltou para o início.
Zerou. Oh, meu Deus. Gente, olha só. Então, eu quero agradecer a participação de vocês nessa tentativa de fazer o questionário. Aqueles que conseguiram, ótimo. Aqueles que não conseguiram, depois a gente vai mandar um link mais tranquilo para vocês preencherem num outro horário. Era para fazer no horário da aula, justamente para não ter trabalho de casa. Mas, como vocês estão vendo, curso online... Consegui! Ah, muito bem. Vamos lá, eu vou voltar aqui ao meu computador, né? Em tese, a gente já teria o questionário respondido, e eu vou seguir, então, e mostrar para vocês um resultado que nós tivemos no formulário de inscrição de vocês. Ou seja, nós tínhamos 205 pessoas inscritas, e algumas pessoas marcaram que não tinham ouvido falar de doença de Chagas, a grande maioria já tinha ouvido, então... Até isso nos surpreendeu, que tinha algumas pessoas que ainda não conheciam a doença de Chagas, mas estavam se inscrevendo, possivelmente por algum interesse, alguma orientação. Das 200 pessoas, 30 marcaram que tiveram alguém na família com doença de Chagas. Isso nos mostra que, desse nosso grupo grande, apenas uma pequena parcela tem um envolvimento direto, com uma afetação direta familiar, né? Os outros têm algum tipo de pessoa, de conhecimento de pessoas afetadas, possivelmente pelo seu trabalho, pelo seu interesse em doença de Chagas. Uma outra pergunta que a gente fez para vocês é que se sabe como trata a doença de Chagas. E muita gente disse que não sabe como trata a doença de Chagas. E sabe como pega, a maioria disse que sabe como pega, mas vários disseram que ainda não pega. Então, a gente tem um grupo heterogêneo, né, um grupo bem diverso aqui, e a gente espera que, ao longo do curso, essas perguntas, essas dúvidas de vocês vão sendo colocadas. Tá? Em vários momentos, eu vou pedir a vocês para falarem aqui na nossa aula. Ela é uma aula participativa, senão eu faria simplesmente uma live e projetaria no YouTube, não é o caso, tá? Bom, o nosso objetivo, a gente está aqui para que depois vocês possam formar equipes nos locais em que vocês moram, para poderem se apropriar dessa tecnologia e realizar o Expresso Chagas aonde vocês moram, com grupos de saúde e de educação da onde vocês moram. E que vocês também possam adaptar essa tecnologia, né? Mudar o Expresso de acordo com as necessidades que vocês sentirem que pode ser necessário no lugar onde vocês moram, né? E onde vocês trabalham, onde vocês atuam, né? O objetivo é que vocês possam estar habilitados a adaptar, mediar e implementar o Expresso Chagas em vários contextos diferentes, né? E que aquele videozinho que eu passei no início, que foi um vídeo em 4 cidades de Minas Gerais, a gente possa fazer diferentes vídeos em diferentes contextos, com diferentes cenários, né, diferentes locais, em que vocês vão estar sendo os protagonistas dessa expansão do Expresso Chagas para todas as áreas do Brasil. Eu estou dizendo vocês porque vocês são a nossa primeira turma. No dia que a gente tiver 100 turmas feitas, a gente vai ter muita gente trabalhando com essa tecnologia nas áreas endêmicas. Além disso, a gente também vai trabalhar Chagas e vai enfrentar um pouquinho de conteúdos de Covid-19, como vocês vão ver, tá? Porque Covid-19 ainda está nos afetando a todos, né? Afetou nos últimos 3 anos e está nos afetando. E a gente vai articular pessoas que são das universidades, pessoas que são de associações de portadores, pessoas que são de organizações populares variadas, né? Nas várias regiões do Brasil. Esses são os nossos e-mails, que vocês podem se informar e trocar e-mails conosco. O curso, ele vai ter um grupo WhatsApp para comunicação direta, só de assuntos do curso, por região. Então, vai ter um grupo de WhatsApp do Nordeste, um do Norte, um do Sul, um do Centro-Oeste e um do Sudeste. Tá? A gente vai sempre gravar as aulas e vai disponibilizar no campus virtual. Todos esses materiais são gratuitos, ninguém tem que pagar nada por esse curso, nem por nenhum material que a gente venha fornecer. E esses cursos, esses grupos, a gente pretende que no final vocês tenham um plano. O nosso trabalho de final de curso é um plano de como realizar uma expedição do Expresso na sua cidade, na sua região.
né? Possivelmente em grupo, se a gente conseguir fazer, ou então também pode ser também, às vezes, algum plano mais individual, se a gente não conseguir um grupo grande nesse local. E vocês vão ter os certificados relativos a 75% das atividades, quem participar das atividades, né? E completar o curso. Os nossos assistentes, que eu falei no início, né? A gente tem uma equipe de assistentes aqui presentes, vão estar monitorando toda essa participação. Esse é a programação que eu já mostrei, vão ser 10 aulas, e esse é um exemplo de trabalho de fim de curso, de um curso de formação de agente popular, que a gente fez há alguns anos atrás, não do Expresso, nesse caso ainda eram agentes populares de saúde ligados ao AED, mas a gente vai, no final, ter, então, o certificado de vocês. Muito bem, como eu falei, vão ser 5 grupos, e a gente vai começar, de fato, agora, pedindo a vocês para pegar um papel, um caderno, alguma atividade em que vocês possam escrever, ou desenhar, ou pintar, porque agorinha mesmo a gente já vai fazer uma atividade prática, que vocês vão fazer, cada um aí na sua casa, ou no seu grupo, onde vocês estiverem, tá? Então, a primeira atividade prática que a gente vai fazer, e aí eu peço que vocês peguem um papel, um caderno, pode ser um caderno velho, pode ser um bloco, pode ser o que quiser, né? Primeira atividade chama-se Oficina do Olhar, né? Eu vou pedir para vocês olharem essa imagem que eu vou passar aqui na nossa tela, e vocês vão pensar numa palavra que expresse essa imagem. Então, ela é uma oficina do olhar, porque a gente eu vou passar 3 imagens para vocês. E vocês vão anotar, então, no papel de vocês, imagem 1, imagem 2, imagem 3, e pensar numa palavra, tá? A gente vai estar exercitando o nosso olhar e a nossa imaginação. A primeira imagem é essa. Pensem numa palavra que essa imagem inspire em vocês, lembre a vocês. A segunda imagem é essa. A terceira imagem é essa. Oi, eu não consegui ver nenhuma imagem. Não conseguiu ver nenhuma imagem? Nenhuma. Ninguém viu? Para mim, aparecem os alunos, aparecem... Agora apareceu uma... Isso. Vou voltar aqui, pessoas. A primeira imagem é essa. Vocês estão vendo uma imagem aí? Sim, é normal. Imagem. Isso, pense numa palavra que essa imagem lhe traga à mente. A segunda imagem é essa. Pense numa palavra que essa imagem lhe traga à mente. E a terceira imagem é essa. Pensem numa palavra que essa imagem lhe traga à mente. E agora, eu vou pedir para vocês me dizerem algumas palavras. Nós somos 130 na sala, eu teria 130 palavras aqui para anotar. Nessa primeira imagem, um de cada vez, gente. A gente, para não ter microfonia, a gente precisa que um de cada vez ligue o microfone. Equidade. Comunidade. Para mim, família. Só um minutinho. A proximidade. Doutora, comunidade. Só um minutinho que eu tenho que anotar. Peraí.
Senão a gente não consegue ver. Equidade, comunidade, família, ação, diversidade, alegria. Espera aí, gente, um de cada vez e cuidado com o microfone, para o microfone de um não vazar para o outro. Algumas outras palavras que vocês tenham visto nessa primeira, tenham associado. Conscientização. Coletividade. Conhecimento, coletividade. Futuro. União. União. Participante. Tá bom, chega. A gente não vai pegar as 130, só algumas. Agora na segunda, nessa imagem daqui. Assistência. História. Cuidado. Reunião. Início. Amor. Diagnóstico. Consulta. Descobertas. Recordação. Eu não ouvi. Amor. Humanização. Descoberta, já botei, foram 2 aqui, então já. Mais algumas palavras que vocês tenham associado a essa imagem? Dor. Carlos Chagas. Dificuldade. Família. Dificuldade. Consultório. Berenice. Atenção. E uma criança. Berenice. Vigilância. Ciência. Prevenção. Tá bom, gente, já tem bastante. Agora a terceira imagem. Gente, por favor, fechem os microfones. Pesquisa. Conhecimento. Evolução. Acreditar. Ciência. Informação. Joga fora. Consultório médico. Continuidade. E criança afetada. Diagnóstico. Isso, não dá. Esperança. Porque vai ser difícil. Esperança, já está aqui 2 vezes. Afeto. Continuidade. Continuidade. Diagnóstico. Bom, como vocês viram, a gente pode fazer esse tipo de exercício, né? É um exercício de olhar para uma imagem, pensar alguma coisa e mais tentar associar uma imagem com outra, que foi a terceira imagem, foi uma montagem, né, das 2 anteriores, tentando expressar uma mensagem um pouco diferente, né? Ele é o primeiro exercício que a gente faz quando a gente trabalha com ciência e arte. Ou seja, a gente tem que abrir a cabeça para conexões, a gente tem que abrir a cabeça para ideias, a gente tem que abrir a cabeça para memórias e associações. Tá? Era esse o objetivo desse exercício, mostrar que todo mundo é capaz de fazer e que a gente pode articular isso com 1, com 2, com 3, quantas imagens forem necessárias para a gente poder trabalhar um determinado tema a partir do olhar que cada um tem quando olha aquela imagem. E a gente sempre vai encontrar essa diversidade, ou seja, o olhar de cada um vê coisas diferentes em cada imagem. Então, é um pouco isso que eu queria iniciar o curso com vocês. O olhar de cada um vê coisas diferentes, expressa coisas diferentes a partir da mesma imagem, a partir da mesma ação. Tá? Então, com isso eu vou apresentar a vocês essa abordagem ciência e arte. Tá? Isso é uma frase de um médico e músico ao mesmo tempo, né, em que ele dizia que a ciência e a arte têm em comum a descoberta ou a formulação de amplos conceitos. Um bom cientista pode não ver as árvores, mas ele reconhece a floresta. Então, esse treinamento do olhar, essa capacidade de reconhecer coisas diferentes e coisas distintas daquilo que está ali na nossa frente, que foi o que aconteceu com Carlos Chagas, ele viu coisas diferentes que ninguém tinha visto ainda, né? Isso faz parte da formação
em ciência e arte. Não é um treinamento, é uma formação em que a gente está educando o nosso olhar, tá? Eu também estou tendo dificuldade de passar os meus slides. E quando a gente faz essa formação, a gente trabalha com um conjunto de ações. Então, eu vou estar falando em verbos aqui, tá? Verbos, ações, que a gente utiliza tanto na ciência quanto na arte, e que eu gostaria de apresentar a vocês, que são chamadas categorias cognitivas, categorias de aprendizado, de capacidade de estimular a nossa criatividade a partir dessas ações, né? Ela promove a criatividade. A primeira delas é observar e registrar, e vocês observaram essas imagens e registraram alguma coisa. A segunda é evocar imagens, então vocês pensaram em imagens e em palavras em relação a isso. A terceira é abstrair, né? Pensar uma coisa diferente. A quarta é reconhecer padrões. Então, ao olhar as imagens, vocês reconheceram um consultório, vocês reconheceram assistência, vocês reconheceram história, então vocês reconheceram padrões. A quinta categoria é formar padrões, então a gente vai reunir determinadas características e formar padrões diferentes. A sexta categoria é estabelecer analogias, uma coisa parece com a outra, através de um determinado sentido. A sétima categoria é pensar com o corpo. Nesse exercício, a gente não pensou com o corpo, né? Ainda, mas a gente vai ter algumas coisas que a gente vai pensar com o corpo no Expresso Chagas. A oitava categoria é ter empatia, gostar daquilo que está fazendo, e eu acho que hoje a gente está tendo uma empatia enorme de vocês para vencer pelo menos 2 problemas que a gente já teve nesse início de curso, né? E na vontade de vocês de estarem aqui conosco. A nona categoria é pensar de modo dimensional. Em que dimensão a gente está falando? Na dimensão do ponto, da linha X, do XY, né? da nossa folha plana, né? do tridimensional, quando a gente pega os objetos e entende eles em 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, quantas dimensões a gente vai conseguir pensar de modo dimensional? Isso faz parte desse exercício da gente promover criatividade. A 10ª categoria é modelar, criar modelos, e aí a gente vai fazer algumas atividades nisso no curso. A 11ª é brincar, eu vou esperar que vocês brinquem com a gente nesse curso, bastante. A 12ª é transformar coisas, então a gente quer que vocês também se transformem, mas que a gente transforme coisas que a gente tem à nossa volta, né? E a 13ª é sintetizar, juntar isso tudo numa determinada proposta, numa determinada escolha, num determinado modo de fazer. Então, essas 13 categorias são a nossa base teórica com a qual a gente vai trabalhar em todo o curso, tá? Elas foram descritas por um casal de um psicólogo e um médico que trabalham juntos nos Estados Unidos e publicaram esse livro chamado Centelhas de Gênios. Como é que as pessoas mais criativas do mundo pensam? O que tem de comum entre eles, né? As pessoas que fazem ciências, que fazem artes, que fazem humanidades, no nível da imaginação criativa, será que elas pensam todas da mesma maneira? E eles estudaram isso e identificaram essas 13 categorias como promotoras dessa criatividade, né? Do pensamento criativo. Bom, além disso, além do pensamento criativo, a gente vai trabalhar o que a gente chama de uma abordagem ciência e arte para inovar, para inovação. E essa abordagem, ela articula várias dessas categorias, mas ela parte do imaginar, então vocês vão imaginar coisas, conectar ideias e percepções, e imagens e propostas, fazer uma descoberta a partir disso, Chagas fez exatamente isso, né? Inventar, aplicar e inovar. Então, esses 6 verbos aqui, imaginar, conectar, descobrir, inventar, aplicar, inovar, pode ser um círculo que não acaba e pode ser uma espiral que também vai subindo, né? Eles vão sempre nos ajudar a trazer uma coisa nova dentro do contexto que a gente vai estar trabalhando. Então, eu estou apresentando para vocês a nossa base teórica de ciência e arte. Por que o Expresso Chagas trabalha com ciência e arte, tá? Não sei se eu vou conseguir. Vocês estão vendo? Objetivação e interpretação. Objetivação é aquilo que a gente faz muitas vezes na ciência, mas muitas vezes na arte também.
né? Que tem a ver com o conhecimento da natureza, com o mundo das coisas, né? A interpretação depende das ideias que a gente atribui àquilo, né? E, às vezes, a gente consegue identificar padrões e, às vezes, até conhecer um determinado padrão, mas classificá-lo de modo diferente, porque ele pode ser uma arritmia, por exemplo, num eletrocardiograma como esse, ou pode ser uma emoção, que dá o mesmo efeito num eletrocardiograma. Então, a gente vai estar lidando com essas duas categorias, a objetivação e a interpretação, né? A ciência e a arte, a gente vai estar fundindo essas coisas todas, tá? Então, aquela imagem que a gente mostrou, ela traz o Carlos Chagas, alguns falaram, traz o vagão lá atrás, que é o vagão de trem laboratório, onde ele trabalhou, né? E uma menina sendo examinada. Alguns falaram Berenice. Essa aqui é uma menina chamada Rita, não é a Berenice, mas muita gente acha que é a Berenice, né? Que mostra que o Chagas trabalhou lá em La Sance, de 1907 a 1909, num trem, e por isso a gente trabalha com essa ideia do trem do Expresso Chagas, tá? Quando a gente mostrando o que é o Expresso para vocês, a gente vai ver muitas vezes, a gente vai fazer a redescoberta que Chagas fez, né? Através dos desenhos do trabalho dele, a gente vai ver que ele viu parasitas, que ele viu os vetores, que ele descreveu tudo isso, e a gente vai tentar fazer isso tudo no Expresso também. A gente vai reconhecer uma série de padrões. Então, por exemplo, todo o Expresso Chagas tem um conjunto de pôsteres que tem o mesmo padrão visual, né? A arte foi feita pelo nosso colega Eric, que é um artista, né? E o conteúdo dos pôsteres a gente vai mudando, e a gente vai adaptando em cada território, em cada região, em cada necessidade, né? Por exemplo, a gente mudou o pôster do Expresso Chagas no início, botou a máscara no Chagas e botou a Covid, porque a gente está vivendo num outro ambiente, né? A gente vai ter oficinas de ciência e arte, que é um padrão importante dentro do Expresso Chagas. A gente vai ter um padrão de ter cientistas, estudantes e pessoas afetadas, todas juntas. E a gente vai ter duas coisas muito importantes para o Expresso funcionar, que é alegria e ludicidade, ou seja, tem que ser gostoso, tem que ser uma brincadeira, né? Esse processo todo. E aí eu vou fazer com vocês uma segunda oficina, que a gente pode fazer também no Expresso, e que eu vou fazer com vocês agora, que é a oficina do caleidoscópio de Chagas. Esse é um pôster do Expresso Chagas, e a gente vai trabalhar aqui memórias, tá? Quem é que já brincou com um caleidoscópio? Quem sabe o que é um caleidoscópio, né? Aquele tubinho com três espelhos dentro e uma série de bolinhas, de continhas lá dentro, a gente vai virando e ela vai mudando, a imagem vai mudando, né? Escrevam no chat aí quem já brincou com um caleidoscópio, quem tem um caleidoscópio em casa, e o que o caleidoscópio faz com o nosso olhar. O que o caleidoscópio faz com o nosso olhar, tá? Pensem nisso e escrevam aí no chat quem quiser. A gente vai mostrar uma oficina que a gente chama de caleidoscópio, porque ela vai mexer com o nosso olhar. A primeira atividade dessa oficina é que vocês escrevam aí uma palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala de Chagas. Então, nós temos 132 pessoas na sala, eu vou precisar de 132 palavras. Eu não vou usar essas palavras agora, a gente vai trazer amanhã o resultado desse experimento. Estamos fazendo um experimento com vocês, tá? Escrevam no chat ou escrevam no seu caderno uma palavra que venha uma única palavra que venha à sua cabeça quando a gente fala de Chagas. Não faz mal que depois venham outras palavras, não, mas eu quero só a primeira. Todo mundo já escreveu? Então, agora, o segundo passo é esse aqui. Eu vou mostrar 4 conjuntos de imagens para vocês, isso é um pôster também do nosso Expresso, né? Tem 4 conjuntos de imagens, eu vou mostrar eles maiores, e vocês vão pensar o seguinte, essa palavra que eu pensei, 133 pessoas, cada um pensou uma palavra, né? Essa palavra que eu pensei combina melhor, se associa melhor com qual desse conjunto de imagens? Maria Aldineide, assim que eu terminar essa sequência, eu dou a palavra para você, tá? Então, cada um pensou uma palavra. Eu vou mostrar esses 4 quadrantes, esses 4 conjuntos de imagens, e vocês vão dizer, a minha palavra combina com esse primeiro quadrante aqui. Sua palavra combina com esse quadrante?
com alguma dessas imagens desse quadrante? Então, ela é do quadrante 1. Ou será que a sua palavra não está indo? Combina com o próximo conjunto de imagens que não está indo. Ele trava, o meu computador está travando aqui agora. Eu não consigo visualizar. Não consegue? Não. É Toda muito hora difícil. que dificuldade, eu não sei mais o que fazer. Eu vou interromper, vou voltar aqui. Apareceu, consegui. Apareceu? Tá na primeira, Sim. viu, Tânia? Se não apareceu, foi a segunda, que eu não estou conseguindo passar. Tá na primeira. Tá, na primeira, minha palavra se encaixa com a primeira. Tá bom, só um minutinho que eu vou tentar passar o outro. Vou parar de novo meu PowerPoint. Ô, Ai, Tânia, que dificuldade. Oi. talvez a colega que tá com dificuldade na hora que aparece, talvez ela tá vendo do celular. Aí ela tem que deslizar pro lado, porque senão fica só aparecendo, conforme ela falou, os colegas que estão assistindo. Se ela não deslizar, não aparece a sua tela, que você mostra. É verdade. Eu vou... Esses são aprendizados que a gente vai ter que ir fazendo. Descubra como é que no seu celular você pode ver o que eu estou projetando aqui. Bom, gente, de novo eu voltei, porque eu não estava conseguindo passar. Não estou conseguindo passar de novo. Esse primeiro vocês viram. O segundo, esse é o segundo conjunto de imagens. A palavra que vocês pensaram tem a ver com esse segundo conjunto de imagens? Agora, eu vou passar o terceiro conjunto de imagens para perguntar se a palavra que vocês escreveram tem a ver com esse terceiro conjunto de imagens. Não faz mal que ela tenha a ver com mais de um, não. Pode ter a ver com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, até com todos. E agora o quarto conjunto de imagens. Então, cada um de vocês associou a sua palavra a um desses quatro conjuntos de imagens, né? Ih, meu Deus, toda hora ele trava. Eu vou de novo ter que... Vocês me desculpem, mas nunca travou tanto assim. Mas não tem muito jeito. Quarto, quinto. E aí, vocês lembram que eu mostrei que cada conjunto de imagens estava num quadrante no nosso pôster? E esse pôster agora, eu dei nome a esses quadrantes. Naquele primeiro quadrante é a dimensão biomédica, parasitas, vetores, os aspectos médicos, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, a transmissão, né, os vetores, a transmissão. No segundo quadrante, que é esse cor-de-rosa, estão os aspectos epidemiológicos, com a caracterização da população, as taxas de prevalência, de incidência, né, quantas pessoas têm infectadas em cada local, a distribuição disso, se é nos mais velhos, se é nos mais jovens, quanto tempo está durando a doença naquele local, as taxas de infestação dos triatomíneos, né? Uma terceira dimensão que eu mostrei, que é aquele grupo que eu chamei de número 3, é a dimensão sociocultural, as casas, as lutas culturais,
o nosso ambiente, o contexto rural, o contexto urbano, as representações e os valores que as pessoas têm sobre isso, a discriminação, os preconceitos. Então, essa dimensão sociocultural, se a sua palavra estava ligada nessa dimensão, é porque você pensa nela também. E, finalmente, tem uma dimensão político-econômica, que são as condições econômicas e macroeconômicas que levam à doença de Chagas, que tem a ver com a gestão pública, que tem a ver com as decisões que se tomam para a saúde, para a educação, né? Que é aquele quarto conjunto de imagens que a gente colocou ali. Então, as Chagas, às vezes, uma palavra está ligada a apenas uma dessas dimensões. O vetor, por exemplo, está ligada à primeira dimensão, né? Uma taxa de prevalência, de distribuição, está ligada à segunda dimensão. Mas, muitas vezes, a gente consegue ver que Chagas é esse caleidoscópio, ele junta todas as dimensões. Então, às vezes, a sua palavra foi identificada na dimensão 1, mas também na 2, mas também na 3, mas também na 4. Então, você pode pensar que ela junta as 4 dimensões. Ou ela só foi identificada na primeira e na quarta. Então, ela mistura 2, mas não as outras 2. Então, a palavra que a gente associou, que tem a ver com aquilo que a gente pensa, né, lida com a ideia do que é a doença de Chagas, ela tem a ver com essas diferentes dimensões da doença de Chagas. E isso é o que a gente chama da visão caleidoscópica, ou seja, uma problemática, não só um problema de saúde, mas uma problemática, porque ela é multidimensional, né? Ela tem todas essas dimensões, biomédica, epidemiológica, sociocultural, político-econômica. Chagas é isso tudo, tá? Essa ideia foi concebida pela pesquisadora Mariana Sammartino, e ela fez esse diagrama aqui, que mostrava justamente as bolinhas de um caleidoscópio no fundo, né? Porque é só você mudar a dimensão que você muda a maneira como você está olhando a problemática. E eu vou mostrar para vocês aqui um exercíciozinho que foi feito, por exemplo, em campo. Isso foi na cidade de Espinosa, com profissionais de saúde. Cada um pegou a sua palavra, né? Botou num papelzinho e colou o papelzinho nas 4 dimensões do nosso pôster. Vocês reparam que a dimensão biomédica, ela fica cheia de palavras. A dimensão sociocultural fica com poucas palavras, a dimensão epidemiológica um pouco menos. De modo geral, os nossos profissionais eles estão muito ligados na dimensão biomédica e menos ligados nas outras dimensões, né? Não tem certo nem errado em nada disso, é só para a gente poder abrir a cabeça em relação a isso. Eu queria dar a palavra para 2 pessoas que ergueram a mão nesse processo, que eu não sei quem foram. Alguém anotou aí quem foi? Oi, boa tarde, eu sou a Márcia. Eu tinha levantado a mão, que era para pedir para colocar no modo de apresentação, para ficar maior a imagem, porque está aparecendo, mas tem aquelas imagens menores que está isso, assim, ótimo. O problema é que às vezes ele trava, por isso que eu saí do modo de apresentação. Tá bom, obrigada. Tá bom. Alguém quer comentar sobre esse exercício que a gente acabou de fazer? Vocês podem comentar no chat também, podem comentar no grupo do WhatsApp, que a nossa equipe toda vai ficar recolhendo esses comentários. Na verdade, eu penso que um dos objetivos dessa oficina é exatamente a gente tirar um pouco dessa visão só da doença e relacionar com essas outras situações que você acabou de expor, né? Na verdade, eu acho que culturalmente a gente tende a associar isso somente Chagas. Quando fala em Chagas, a primeira ideia que vem à cabeça é doença, e a gente não considera os outros fatores que fazem parte de todo esse arcabouço, vamos dizer assim, que é responsável pelo número grande de casos, pelos óbitos que são identificados em alguns locais, como vi aí numa dessas telas que foram apresentadas. Na Bahia morre muita gente de doença de Chagas,
em outros lugares, nós não temos uma vigilância proativa e, às vezes, só se descobre caso a partir de uma outra situação que não teria nada a ver com Chagas, mas, por acaso, o indivíduo precisou fazer outros tipos de exame e, no diagnóstico, foi identificado. Então, assim, eu penso, e um dos meus objetivos quando me inscrevi para esse curso foi exatamente ter uma visão mais ampla do problema e saber repassar essas informações para o outro grupo de pessoas que trabalha comigo. Obrigada, Márcia. Tem 3 pessoas que se inscreveram para falar. Vamos dar a palavra para elas. Eu não tenho aqui a ordem. Oi, boa noite. Beth Marielle. Oi, Beth, tudo bem? Tudo bem, a gente está com uma certa polifonia. Deve ter 2 coisas ligadas na sua sala. O celular e o computador, talvez. Melhorou? Melhorou. O celular está perto do computador. Oi, melhorou? Eu vou desligar o computador, peraí. Das nossas microáreas. Deixa a próxima pessoa falar que a gente... Mais conscientização, mais informações, né, para a gente passar para as microáreas que a gente atua. Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que é mesmo o início de uma doença de Chagas. Então tem que ter mais prevenção. Obrigada. Como é seu nome? Analdina Rosa da Silva. Obrigada, Analdina. Oi, Beth. Fale, Beth, agora fale. Boa noite, tudo bem? Eu sou de Posse, né? Somos região endêmica para a doença de Chagas. Em 2016, eu tive a oportunidade, que eu fazia parte da gestão, né, como secretária, de entregar casas pela FUNASA, das pessoas que tinham a casa e foi entregue. E nessa entrega, eu me deparei com uma situação bem diversa. As pessoas, na hora da entrega da casa, ela perguntou para mim, Beth, cadê meu fogão a lenha? Cadê minhas memórias? Eu fui criada nessa casa, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, como que eu vou abandonar a casa antiga para vir para esta? Então, eu percebia o amor por aquela casa, então isso é sociocultural, é uma cultura que vem de geração, então eles têm dificuldade de sair daquela casa e passar para uma casa que foi entregue. Então, muitas vezes, a prefeitura teria que derrubar essa casa, mas realmente isso não aconteceu, porque ali estavam memórias de anos e anos, né? Então, a gente vai lidar com isso hoje em dia, que ali foi criado muita gente, eles têm essa dificuldade de mudar a cabeça, que eles têm que procurar condições melhores, né, de vida, não precisa ser uma excelente casa, mas é uma casa que não seja um local que o barbeiro se aloje, né? Agora você veja, você estava colocando aí 2 coisas. Uma, transformar a visão dela sobre o que é uma casa segura, que não apresente risco, e outra é transformar a própria casa, já que ela quer guardar aquela casa como lembrança, como memória, como um local de visitação. Aí, né, então, aquele item que eu coloquei lá do Cienciarte, que é transformar, ele tem que estar o tempo todo presente nas nossas ações. O que a gente vai transformar nesse processo? E o que as pessoas vão transformar também, né? Então, acho que foi muito bom o que você falou, Beth, porque a gente o tempo todo vai estar lidando com essas contradições, né? Porque a gente está lidando com uma coisa com muitas dimensões. Tem um profissional que ele é da antiga FUNASA, SUCAM, e até hoje ele trabalha analisando os barbeiros, né? Então, a gente tem uma equipe de endemias muito focada na doença de Chagas, né? Inclusive, profissionais voltados para possivelmente criar o ambulatório de Chagas. Então, é uma região que convive com a doença de Chagas. Eu, como enfermeira, não só o Chagas, como dizem aqui do coração, mas a gente tem no intestino também. Então, aqui tem muitas experiências e foi
esse Expresso Chagas, para mim, é uma realização minha profissional, porque eu sou apaixonada por doença de Chagas. Não doença, Então, mas só para estudar, viu? Não, tudo bem, tudo bem. A ideia é justamente a gente poder falar do problema não só numa única dimensão, e sim em várias. E a partir das ideias que estão na cabeça das pessoas. Tentar não vir de cima para baixo com um conjunto de livro, né, para ensinar coisas, mas sim aprender junto. Aquilo que Beth disse, eu aprendi lá, que elas têm um amor pela casa diferente do que eu imaginava que fosse acontecer. E isso precisa ser considerado quando a gente vai fazer uma determinada ação, né? Eu vou pedir para passar adiante, senão a gente não vai conseguir terminar até às 7 horas, eu estou preocupada com o nosso horário. Mas o importante aqui é que essa vontade de refletir sobre isso fique presente em vocês ao longo de todo o período. A gente vai... amanhã a gente vai ter esse resultado aqui de hoje em relação às nossas palavras aqui, tá? Vocês estão vendo aqui diferentes oficinas que foram feitas quando a gente fez exatamente esse exercício lá com as pessoas, né, na fila, nas reuniões. E aí eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, porque a gente vai ter uma aula para cada espaço, o que é o conjunto do Expresso Chagas. Tá? O Expresso Chagas, ele, como eu disse, ele foi desenvolvido em 2019 e a gente está agora, em 2020, a gente inseriu conteúdos de Covid nesse processo, porque as pessoas viveram essa pandemia, né? E ele tem esses seis espaços que a gente chama de vagões temáticos, né? E uma porta de entrada. Como eu disse, a gente inseriu conteúdos de Covid e, claro, o primeiro de todos é a máscara, né? Porque todo mundo usou máscara, inclusive a gente fez máscaras, nesse caso de tecido, máscaras triplas, né? Da própria Associação Rio Chagas, que é a nossa grande parceira no desenvolvimento desse processo. E o mote da Associação Rio Chagas é a alegria de viver, né? Que é uma das coisas que a gente precisa, que a gente aprendeu com eles, né? Não é medo, não é covardia, é alegria de viver, né? E luta, muita luta, né? Então, o uso de máscaras é um dos conteúdos novos, que não estavam em 2019, que agora está presente. Os tipos de máscaras, essas coisas todas. A própria diferença dos nomes, né? É porque doença de Chagas é o nome do descobridor, mas Covid não tem o nome do descobridor da Covid, né? Covid é uma sigla que tem a ver com corona, com vírus e com doença, Covid, né? E aí e 19 porque foi em 2019 que ela foi identificada. Então é totalmente diferente do nome da doença de Chagas, mas as duas estão no imaginário das pessoas, né? E às vezes as pessoas pensam que Chagas é outra coisa, não é o nome do Carlos Chagas, é uma chaga, é uma ferida, né? Muitas vezes as pessoas pensam que doença de Chagas tem a ver com ferida, né? Chagas de Cristo e coisas do gênero, né? Bom, o Expresso, como eu disse, ele tem seis vagões e apenas 2 são os que a gente considera assim, obrigatórios, né? O vagão que trata das associações de portadores, porque tem a ver com a capacidade de organização das pessoas no local, e que trata das descobertas e inovações. Todos os demais são vagões totalmente livres, que as pessoas vão, se a gente conseguir fazer deles uma coisa atrativa, né? Esses daqui também, mas a gente sempre colocou esses 2 como primeiros, justamente a entrada e o primeiro e o segundo vagão, porque são aqueles conteúdos que a gente considerou relevantes, essencialmente importantes para que o Expresso funcionasse, para que o Expresso cumprisse o seu objetivo, né? Então, a entrada, a gente vai ter uma aula exclusiva sobre a estação de entrada, né? Esse aqui é um profissional de saúde, é um agente de endemia entrando lá dentro do nosso cenário. A gente vai fazer disso um palco, um estudo, um momento lúdico, né? Na estação, a gente tem a inscrição, a gente tem conversas diretas e a identificação das pessoas com algum crachá, né? A gente tem pôsteres específicos da estação. Depois vem o vagão 1, onde pessoas portadoras da doença de Chagas, e aqui a gente tem a dona Luzia, tem a tia Lu, que viajaram conosco, elas são membros da Associação Rio Chagas, que desenvolveram todo o processo conosco.
né? Elas fazem oficinas específicas, fizeram jogos de memória, tem uma série de posters que a gente vai mostrar também na aula específica do Vagão 1, né? Vídeos com a fala de portadores. Então, a voz do portador da doença de Chagas, ela é a primeira coisa que a gente chama. Não é a voz do cientista contando como é que é Chagas. Não é a voz do Carlos Chagas dizendo como é que ele descobriu. É a voz da pessoa que sente Chagas, que vive com Chagas. É o sentimento dela que tem que ser, que é para nós o que abre o nosso trabalho, né? A partir desse sentimento, dessa percepção da pessoa afetada pela doença de Chagas, né, seja ela uma pessoa portadora, um familiar, é que a gente abre todo o conjunto das outras atividades. Então, o Vagão 2 de Laboratórios e Inovações não tem Expresso Chagas sem microscópio e sem lupas, tem que ter as coisas ali para as pessoas verem um pouco, a mesma coisa que Carlos Chagas viu. Não tem Expresso Chagas sem encantamento, sem desenho, sem pintura. E também não tem Expresso Chagas que não haja a possibilidade de fazer um diagnóstico. E aí vai ter coleta de sangue, seja para teste rápido, seja para sorologia. E isso tudo tem que ser combinado com o setor de saúde local, né? Depois, no Vagão 3, é o vagão de brincadeira e de descoberta através da brincadeira. Então, a gente propõe para vocês uma entrada dentro do sangue. Como é que a gente vai montar uma artéria gigante para as pessoas entrarem dentro e verem a coisa, se sentirem um pouco dentro do sangue? E como é que a gente vai pensar nos componentes, nos determinantes sociais que a doença de Chagas coloca? Aí a gente vai buscar na arte de Portinari uma série de imagens que vão ajudar com que as pessoas olhem para essa imagem, pensem uma ideia, aquilo que a gente fez ainda há pouco, olhem para essa imagem, pensem uma ideia, dê um título a essa obra, associe algo com o que ela viveu, né? A gente vai articular isso com brinquedos, articular isso com música, né? Articular isso com modelos e com massinhas, enfim, para poder fazer essas oficinas que estão propostas aqui de brincar e descobrir, né? Depois, no Vagão 4, a gente vai estar trabalhando a questão do ambiente, da casa e da saúde única. É uma única questão, é uma única relação entre reservatórios, vetores, pessoas, né? E isso tudo tem muita diversidade. As pessoas têm diversidade, os reservatórios têm diversidade, os vetores têm diversidade, o risco que acontece em cada cenário desse, em cada situação. Na Amazônia é um risco diferente, lá em Poços, em Goiás, é um risco diferente, lá em Minas é um risco diferente. Então, identificar os riscos e mitigar esses riscos e manejar esses riscos é um pouco a proposta desse Vagão 4, né? Que tem muito a ver com o agente de vigilância, mas também tem a ver com o agente comunitário de saúde, porque é ele que entra na casa das pessoas também, né? No dia a dia, na atenção primária. Depois nós temos o Vagão 5, que é um vagão de cada um fazer coisas por si, através de situações que nos lembram as PICs, as práticas integrativas e complementares em saúde, né? A gente traz práticas de aromaterapia, de dança circular, autocuidado, música. A gente tem um espaço para isso, porque as pessoas precisam de bem-estar, precisam de um momento que elas não vão ter só... que a gente saia da ideia da aulinha, e que a gente saia da ideia de ficar o tempo todo falando de uma doença e de um problema. A gente tem que falar também de outras coisas, e aí essas outras coisas são trazidas nesse espaço do Vagão 5. E, finalmente, o Vagão 6 é onde a gente registra impressões, experiências, onde a gente cadastra as pessoas nas pesquisas com um TCLA específico, porque até então era só de exposição e divulgação, onde a gente tira fotos com as pessoas, né? E onde a gente estabelece compromissos das pessoas com as pesquisas realizadas no local, com a vigilância realizada no local, com outros materiais que as pessoas tiveram acesso em todo o processo do Expresso Chagas, né? Como eu disse, a identidade visual é essencial, então a gente tem a marca do Expresso, os vagões do Expresso, seja eles desenhados, sejam eles costurados, isso aqui foi feito em feltro, né? A gente tem sempre as camisetas, eu estou com a camiseta do Expresso hoje, e outras pessoas aqui também, né? E tem os pôsteres do Expresso, como eu mostrei para vocês. Então, isso é importante porque os personagens aqui, eles estão vindo.
os personagens, o Eric desenhou vários personagens, mas a gente pode desenhar os personagens locais, e vocês podem desenhar personagens locais. E se encontrar dentro da equipe alguém que tenha, que goste de desenhar e que consiga desenhar, fazer caricaturas ou fazer desenhos que possam ser usados, tanto melhor. Não precisa ser só os personagens que a gente vai sugerir e trazer para vocês, né? Uma última coisa que eu queria discutir com vocês é que esse Expresso Chagas é o que a gente chama de uma tecnologia social. E aí eu queria que vocês pensassem, de novo, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de tecnologia e o que vem na sua cabeça quando a gente fala de tecnologia social. Por favor, de novo no papel, uma palavra para cada uma dessas coisas. Então, se a gente tem 130 pessoas, a gente vai ter 260 palavras. A palavra para tecnologia me lembra tal coisa. Tecnologia social me lembra tal coisa. Do que a gente está, que vem na nossa cabeça? Interesse. Eu não. Peraí, eu vou anotar aqui então. Vamos lá. Tecnologia, para você vem interesse, é isso? É interesse pela doença, né? Caminhos. Para mim, avanço. 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 Mas isso na palavra tecnologia. Avanço. Isso. De avanço. Descoberta. Aprimoramento. Avanço. Descoberta. Oportunidade. Informação. Novidade. Caminho. Caminho. Eu já marquei algumas. Eu queria que todos vocês escrevessem aí no chat o que pensam nisso. E sobre tecnologia social? O que é tecnologia social para vocês? Atualização. Evolução. Para mim, a tecnologia social ela está limitada, não é para todos. Não é para todos? Isso, não chega a todos. Será que é isso? Tirou, pai? O que vem na cabeça de vocês ao pensar em tecnologia social? Uma repaginada. Repaginada. Gostei dessa palavra. Redução das desigualdades. Para mim é limites. Equidade. Equidade. Desigualdade. Desigualdade. Então, olha só. Rede social. Quê? Rede social. Rede social. Olha que interessante. Desigualdade. 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 Tá. Vamos fechar, por favor, os microfones, gente, porque agora confundiu de novo. Então, olha, por favor, no chat, botem aí as palavras, tecnologia me lembra, e tecnologia social me lembra, tal coisa assim. E aí, quando a gente coloca no Google Imagens, quando eu botei a palavra tecnologia, vem imagens como essas aqui, ó, tecnologia, celular, máquinas e coisas do gênero, até pessoas como máquinas. E quando a gente bota tecnologias sociais, vem ideias, vem articulações, diagramas. Isso é uma busca simples, não na cabeça de cada um, né? E eu quero, então, trabalhar com vocês esse conceito. Isso foi retirado da página da organização chamada ITS Brasil, que é Instituto de Tecnologias Sociais Brasil, que coloca como conceito de uma tecnologia social um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representem soluções para a inclusão social e melhorias das condições de vida. Olha que conceito interessante. Ele é totalmente diferente daquele conceito de tecnologia pesada, né? De tecnologia de carro, de computador, né? Sei lá, de foguete, né? Mas ele vai trabalhar com coisas que deem soluções para a inclusão social e melhorias das condições de vida. E eu costumo sempre dizer que a tecnologia social, o melhor exemplo de tecnologia social que a gente tem, que eu costumo dar nas minhas aulas, é o soro caseiro. O soro caseiro salva vidas, salva da disenteria, salva da desidratação, e antes de existir o soro caseiro proposto pelas comunidades eclesiais de base,
só existia a hidratação venosa em hospital, e as pessoas não chegavam ao hospital e morriam de desinteria e de desidratação. Então, para vocês verem como foi uma solução importante o desenvolvimento do soro caseiro. Mas, desde hortas comunitárias até o Expresso Chagas, nós estamos falando de tecnologias sociais, porque são coisas desenvolvidas com as pessoas, com as populações e com aqueles interessados naquilo, apropriadas por elas e que representam algum tipo de solução para a inclusão. Tá? Então, essa, por exemplo, é a dona Josefa, em 2018, num evento que a gente fez no Pleno Centro da cidade. Ela está se apropriando dessa tecnologia. Nesse momento, o Expresso nem estava totalmente desenhado, mas a gente estava fazendo o desenvolvimento dessa tecnologia de falar com as pessoas sobre o problema em plena centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente tinha maquetes que a gente articulou, como essas, né? O que é uma casa, mostrar, etc. Né? A gente tinha conversas, então aqui está o grupo da Rio Chagas identificado. Isso é 2018, antes da gente ter o Expresso montado, mas a gente já estava desenvolvendo a tecnologia social. E a tecnologia social, ela tem sempre algumas dimensões. A primeira é que ela envolve produção de conhecimento de ciência e de tecnologia. Então, ela realmente produz ciência. A gente não está só usando, não está só informando, a gente está produzindo. Cada vez que a gente faz uma tecnologia social acontecer num determinado local, como uma comunidade, a gente está produzindo conhecimento novo. Então, registrar esse conhecimento e fazer pesquisa com isso é parte do processo. Tá? Além disso, ela tem uma dimensão de participação, cidadania, democracia, que é extremamente importante. Então, não sou eu desenvolvendo uma tecnologia que eu vou vender, que eu vou patentear. A tecnologia social não é patenteável. Ela pode até gerar finanças, mas ela não vai ser através de patente, né? Vai ser através de organizações, de cooperativas, de produtos que possam acontecer do ponto de vista de vendagem, mas vai ser mais da qualidade de vida das pessoas, ou da palavra que elas vão ganhar, do empoderamento delas nesse processo, né? Elas também sempre envolvem, a tecnologia social sempre envolve educação, e sempre tem que ser um tema de relevância social. Essas são as 4 dimensões das tecnologias sociais. E aí, uma inovação, será que a tecnologia tem a ver com inovação? Inovação é sempre uma invenção que chega no mercado, vai vender alguma coisa. A gente vai estar vendendo alguma coisa com o Expresso Chagas? Não, a gente não vai estar vendendo nada, mas a gente vai estar compartilhando, a gente vai estar distribuindo. Tá? Então, esse é um slide de conceitos de inovação, e esse é um slide, de novo, de conceito de inovação social. Tecnologia social gera inovação social. Tá? Então, aqui, novamente, tem o conceito de tecnologias sociais, técnicas, materiais e procedimentos testados, validados, e com impacto social comprovado, criados a partir de necessidades sociais para solucionar um problema. Né? No caso, o problema da inclusão, o problema da difusão das ideias sobre Chagas, do direito à saúde, né? E representam soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. E elas são reaplicáveis, né? Elas são desenvolvidas com uma coletividade e elas podem ser reaplicáveis e podem ser diferentes numa outra comunidade, numa outra coletividade, porque elas são transformadas. Então, por isso, o Expresso Chagas ele tem esse conceito. Tá? Então, a gente vai estar dizendo que inovação e tecnologia são inseparáveis, né? E elas geram produtos para a nossa sociedade. Às vezes, para o mercado, vai poder vender alguma coisa? Não sei, vamos ver, né? Mas ela gera produtos, e aí esses produtos podem ser tangíveis e intangíveis. Produtos intangíveis são aqueles que não são vendidos por dinheiro. Então, um prazer, uma alegria que a gente tem é um resultado intangível. A emoção que a gente tem é um resultado intangível, né? O capital, quanto a gente gastou para fazer aquilo, é o capital físico, as pessoas envolvidas, o capital financeiro de dinheiro que a gente precisou gastar, o capital social, as organizações que participaram, né? E aí a gente vai ter as tecnologias convencionais e as tecnologias sociais. Então, a gente vai ter a necessidade de proteger a propriedade coletiva e não só a proteção individual de determinados cientistas. Então, essa proteção vai acontecer com a gente se apropriando e consolidando essa tecnologia. Tá? Então, a gente vai ter conceito de tecnologia educacional, de tecnologia social, vai poder até desenvolver uma terapia social, tá? Vai poder abrir empresas, se for o caso, vai poder abrir cooperativas, associações,
Então, você tem várias organizações que podem surgir a partir dessa ideia, tá? Então, existem vários tipos de inovação de produto, de processo, inovação organizacional, né? Inovação de como compartilhar aquela ideia, inovação de marketing, né? Vamos apresentar novos métodos, né? E eu trago aqui alguns exemplos de inovações em saúde, né? Você pode ter um novo produto, como uma nova vacina, um medicamento, um kit diagnóstico, são inovações. Você pode ter um processo, por exemplo, uma nova maneira de sintetizar ou de usar um medicamento. Você pode ter uma inovação de uma política. Então, o Dia Mundial de Atenção à Doença de Chagas é uma inovação de uma política, os Dias Nacionais de Vacinação também. E você pode ter uma inovação de estratégia, por exemplo, quando você faz uma convenção de relevância, quando você combina determinadas terapias. Então, são estratégias novas que podem ser usadas. Tudo isso é inovação. E aí, o Expresso Chagas é uma tecnologia social e é uma inovação, tá? Ele é uma solução desenvolvida em parceria entre a Fiocruz e setores da sociedade civil, que foram os pacientes portadores da doença de Chagas. Ele foi desenvolvido de modo compartilhado, ele foi apropriado por essa sociedade, e agora vai ser cada vez mais com esses cursos, né? Ele vai agregar valor a essas pessoas todas, porque passaram a fazer coisas que não faziam antes, né? Ele vai fazer essa translação do conhecimento, esse compartilhamento de conhecimentos entre a academia e os serviços, especialmente os serviços de saúde. Ele vai facilitar o acesso da inovação terapêutica quando a inovação surgir e ela ficar disponível, e ele vai buscar beneficiar a população alvo dessa inovação. Então, ele está dentro do conceito de tecnologia social, tá? E aí, bom, acabou a aula, eu vou só falar alguns detalhes do curso e dar umas últimas mensagens para vocês. Eu tô 5 minutos atrasada. Então, como eu falei, o curso vai ser todos os dias, tá? Até a próxima sexta-feira, essa semana aí, a outra. E para encerrar, algumas frases de pessoas que são muito queridas para nós. O João Carlos Pinto Dias, que é um grande pesquisador da Fiocruz Minas, né, que nos ensinou demais. Ele trabalhou muito em Bambuí e trabalhou muito para o controle da doença de Chagas, em todo o período de controle da doença de Chagas aqui no Brasil, dos vetores e do Triatom Infesta. Ele dizia que este é o lado perverso das lutas pelos excluídos e desamparados. A par do pequeno crédito da enorme tarefa política a ser realizada, só assumem essas lutas aqueles visionários e idealistas, os Carlos Chagas. Então, o que ele nos propõe aqui é que nós todos sejamos Carlos Chagas. Cada um de nós vai assumir esse protagonismo de Carlos Chagas na nossa efetividade, na nossa luta por essa população atingida pela doença de Chagas. Quando a gente faz o Expresso, a gente sempre tem que articular muitos projetos e muitos parceiros, não há como fazer o Expresso sozinho. Então, dentro da sua cidade, da sua prefeitura, quais são os parceiros a gente vai ter que identificar, né? Esses foram os nossos parceiros de 2019. A gente sempre vai fazer com muita gente, esse foi o grupo que foi conosco para Minas. Então, o meu sonho é que cada lugar que a gente faça o Expresso, a gente tenha pelo menos 10 pessoas trabalhando, mas pode ter 20, 15, 20, 30, 40, como foi esse grupo que foi para Minas, né? A gente fez, durante a pandemia, um Expresso virtual, que se vocês quiserem entrar, vocês vão poder clicar nesse botãozinho aqui, Expresso Chagas, e vai ter um Expresso virtual, que vocês podem visitar lá, né? E aqui nesse Expresso virtual, tem sempre a apresentação dele, né? A entrada, a estação, os vagões e outras possibilidades de ensino, de cursos, de jogos que vão estar disponíveis aqui, né? Para finalizar, eu quero dizer que a gente começou com a máscara e eu quero encerrar com a máscara. E eu quero encerrar com a frase de um grande artista, de um grande cientista, que foi Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa. Só que essa aí não é a Mona Lisa do da Vinci, né? É uma Mona Lisa que está com luvas, está com álcool gel, está com máscara e está com face shield. Ou seja, ela foi transformada, ela foi alterada. Para quê? Para a gente poder ver outra coisa além da Mona Lisa. Então, o Leonardo da Vinci dizia, para uma mente completa, estude a arte da ciência, estude a ciência da arte, aprenda a enxergar, perceba que tudo se conecta a tudo. Ele escreveu isso num texto dele de metodologia da ciência, um ensaio sobre a metodologia das descobertas. Como é que se vai descobrir coisas? É assim, aprendendo a enxergar, né? E essa é uma arte do Covid, do Museu de Arte Covid. Nós não temos um Museu de Arte de Chagas, mas quem sabe um dia a gente vai ter, em que as pessoas expressem em arte
coisas e sentimentos e percepções sobre doença de Chagas. Era isso que eu queria mostrar para vocês como a primeira aula. Mil desculpas por nós estarmos aqui atrasados no início. Eu espero, assim, eu sei que tem pessoas com a mão levantada, eu estou disponível pelo tempo que vocês quiserem, né? Essa aula está gravada, vai ficar disponível também. A gente vai informar isso tanto por e-mail quanto pelos grupos Zap. Quem quiser se associar a esse grupo Zap, por que a gente não montou o grupo Zap antes? Porque a gente não tem esse direito de usar o telefone de vocês para fazer grupos. Então, a gente manda o convite e vocês entram no grupo. Mas a gente montou 5 grupos, um de cada região, e a gente gostaria muito que vocês entrassem para esses grupos. E, bom, agora tem as últimas falas, se alguém quiser comentar alguma coisa, e se a nossa equipe, Roberto, Rita, quiser, quem mais estiver aí, eu não consigo ver quem é que está, né? Quiser falar alguma coisa, tá facultado, eu já falei demais. Porque é difícil manejar esse tempo online, me desculpe. E muito obrigada por vocês estarem presentes no curso e fazendo o curso acontecer. Agora a gente tem a Edinalva, que está com a mãozinha levantada, e o Valdenei, que está com a mãozinha levantada. Podem falar. Então, boa noite. Quem quiser sair da aula, já pode, porque a gente terminou, mas eu gostaria muito de falar ainda e de ouvir vocês. Quem quiser ficar, não tem problema não. Na questão das palavras, quanto à tecnologia, quando a gente colocou e a senhora foi falando, então, assim, me remeteu muito à questão da introdução, como é a questão do soro caseiro, a maneira como a gente introduz as informações, né? Então, assim, me fez, no início eu coloquei avanço e, com a sua descrição, me levou a mudar para introdução, interação, né? Interação e introdução. Informação. E na questão quanto mais palavras a gente associar e quanto mais a gente incorporar esse conceito de tecnologia social, melhor. Porque a gente está fazendo desenvolvimento tecnológico, sim. Só que não é de vacina ou de medicamento, é de um processo de educação. Obrigada, Edinalva, por essa reflexão. Valdinei, pode falar. Não, tá ali, tem que ligar o microfone. Ok. Boa noite para você. Eu queria só relatar a importância desse Expresso Chagas, onde eu tive a oportunidade de estar participando. Sou da região do Norte, sou de Belém do Pará. E uma coisa que eu vejo muito aqui, onde a nossa área é endêmica para a doença de Chagas, é a forma de diagnóstico. Porque 99% dos casos, eles se dão como contaminação oral. E muitas das vezes não é contaminação oral, pode ser contaminação acidental, no ato da apanha do fruto, que aqui é o açaí, não sei em outras regiões como é as formas de transmissão, que isso também é importante, que é colocado aqui no curso. Então, uma forma que eu busco interagir, eu faço parte do Laboratório de Entomologia de Belém do Pará, faço parte também da equipe que vai para campo sobre Chagas e outras endemias aqui da nossa região. Já tive também um curso de treinamento de professores de universidade, outros estados, aqui no Laboratório de Referência Nacional, LACEN, do estado do Pará. Então, eu vejo que quando vamos com a equipe para campo, é uma diversidade de acontecimento, de formas que a gente, como você falou, não é a voz do profissional que tem que ser ouvida primeiramente, é a voz daquele que mora lá dentro, sim, da mata ou ali ao redor da mata, aquele que tem o contato com um vetor. Porque muitas das vezes a transmissão ou a contaminação por doença de Chagas, que é pelo agente geológico aí, Trypanosoma cruzi, não é só pela ingestão de alimento. Onde 90% da população aqui da nossa... Vou lá, tô voltando, tá? Ô, Júlio. Pessoal, pedindo de novo para vocês fecharem os microfones. Acho que o Luciano estava com o microfone aberto. Alguém fecha aí. Mora em regiões que a presença do vetor é real naquele momento, naquele período. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Tânia. estamos ouvindo. Estamos ouvindo.
E esse Expresso Chagas, eu estou gostando muito da experiência. Com certeza, eu vou passar para os meus superiores essa experiência para que a gente possa formar. Aqui nós temos uma metodologia chamada PIT, que é o Ponto de Identificação de Teatomínio, né? É uma colocação que a gente trabalha aqui na nossa região. Então, essa informação de chegar, como você colocou aí, tecnologia e tecnologia social, e você citou aí um exemplo que eu tomei muito, que a minha mãe fazia para mim, quando eu tinha desidratação, quando a gente tinha alguma coisa que ia desidratar, ela fazia o soro caseiro, tinha a colherzinha, que nunca mais eu vi esse tipo de colherzinha ali para montar o soro caseiro. Então, essa informação de chegar até a população, como foi citado aí na fala do pesquisador lá de Minas, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, que realmente abraçar o monitoramento e a prevenção contra a doença de Chagas é se transformar num Chagas. Por isso que eu citei lá quando você colocou aquela imagem de amor. Porque se você não tem amor pela sua profissão, você não tem amor por quem está atrás daquela amostra. Porque eu aprendi assim, atrás de uma amostra existe uma vida, existe uma família, existe uma história. Então, se você não tem amor na sua profissão, você não tem como trabalhar com o público, com pessoas. Você tem que ter amor. Porque se você tem amor, você vai fazer além daquilo que te pede, dentro de um laboratório, dentro de uma escola, dentro de um... Seja qual for a instituição, pública ou privada. Se você não tiver amor, você não consegue desenvolver um bom trabalho, e no desenvolvimento de seu bom trabalho, você vai ter resultados, tanto positivo como negativo. Porque eu não estou aqui para esconder que a gente tem resultado negativo. Temos sim algo que deu errado, não era dessa forma, não era daquela outra forma. Mas você reiniciar, recomeçar, não significa que você vem do zero, você já parte de uma certa experiência. Então, quero ter essa experiência com o Expresso Chagas e vou fazer de tudo, sim, para que vocês possam vir aqui em Belém do Pará e a gente possa fazer um grande trabalho na nossa cidade. Legal, Valdinei. Belém do Pará está marcada a data, é 11 de novembro. A gente vai fazer uma atividade, pelo menos, logo antes do Meditrop. Agora, a gente quem? Vocês, o grupo de Belém que vai fazer. A gente vai estar ajudando, mas os protagonistas vão ser o grupo de Belém. A gente espera fazer isso. Dulce, quer falar com a gente? Diga de onde você é, Dulce. Eu sou Dulce, eu sou agente de endemias da cidade de Irecê, Bahia. Então, Irecê, Bahia. Irecê, Bahia. Então, eu achei muito interessante porque assim, Chagas, eu fiquei assim, meditando muito sobre o que foi dito aqui hoje, né? Então, a Chagas eu aprendi isso ainda na escola, né? Porque eu estudei na escola. E hoje eu vejo assim que isso não se fala muito. É um assunto que não é muito mais falado, né? Então, aqui na minha região, por exemplo, a minha cidade de Irecê, ela é um pouco atuante, mas não é muito, né? Tem uns pitches, como o colega falou aí, mas assim, não é um assunto assim muito divulgado. Até mesmo a gente tem alguma dificuldade em reconhecer um barbeiro, quando um cliente nos traz um barbeiro, né? Então, eu acho interessante só comentar isso mesmo, que associei a palavra com expansão, né? A tecnologia social. Ela é justamente isso, né? Porque, veja aqui, nós estamos tendo a possibilidade de nos falarmos com várias pessoas de vários estados do Brasil. E de um assunto que eu acho fundamental, porque fica assim aquela incógnita. Existe em Irecê região realmente Chagas ou são casos isolados? Né? Então, é importante que fale desse assunto, assim como é falado da Covid, embora a Covid ela tenha tomado uma dimensão muito maior, mas assim, a Chagas ela ficou um pouco esquecida, né? E é uma doença importante, né? De ser falada e que seja divulgado para que as pessoas cuidem e diminuam os casos, né? Só era isso mesmo. Obrigada, Dulce. Gente, mais alguém gostaria de falar? Porque a gente já venceu o nosso tempo aqui. Não sei se alguém do nosso grupo quer falar. Valdinei quer falar de novo? Pode falar. Ou ainda está com a mão levantada? André quer falar? Pode falar, André. 9 de novembro, a Expresso Chagas em Belém? 11 de novembro, sexta-feira,
antes do Fórum de Doenças Negligenciadas, que vai ser no Meditrop. Obrigado. Mas a gente não sabe aonde, como e a gente só sabe quando. Mas aonde, como e o que a gente ainda vai decidir. Vai montar um grupo e a partir do grupo de vocês, desses 30 e tantas pessoas do Pará que estão inscritas aqui, é que a gente vai trabalhar isso. Porque em cada lugar é diferente. Tá bom. Cada lugar tem que ter o seu conteúdo, tem que ser a sua história, as suas prioridades. Então, não é uma repetição. Não posso passar o nosso material de mina para vocês e vice-versa. A gente tem uma adaptação para fazer. Vocês, André, depois é Conceição. André. Oi. Fala alto que a gente não está ouvindo. Tá desligado o microfone, talvez? Não, a gente não está ouvindo, André. Sou de uma época que, Agora sim. antigamente, eu fiz Projeto Rondon durante muitos anos. Participei de um programa em Miracema, do Rio de Janeiro, município de Itapiruna. Descobri lá muitas doenças de Chagas. Fiz pesquisas, mandei para a Fiocruz, mas eu nunca tive uma resposta disso. Eu sempre... Eu sou biomédico, mas antes de ser biomédico fui enfermeiro. Então, antes de mais nada, eu queria muito que a Fiocruz fizesse uma pesquisa em Miracema. É um lugar muito contagioso. Entendeu? A gente vai ter numa das aulas, a gente vai mostrar a lista de municípios brasileiros e os indicadores que existem atualmente em relação a esses municípios. E Miracema é um lugar que a gente tem muito trabalho de ciência e arte, a gente poderá fazer alguma coisa lá se for do interesse da equipe de lá. A equipe de lá é que manda, entendeu? Assim como a de vocês. Era uma boa se nós pudermos, biomédico, biólogo, qualquer pessoa, fazer essa pesquisa, que é muito bom. Doença de Chagas tem cura, mas tem que fazer pesquisa. Sem pesquisa a gente não consegue nada. Tá bom? Muito obrigado, certo. Gostei da aula. Obrigada. O tempo que Obrigada. Amanhã tem mais. Gostei. Tá bom? O programa mostra qual é o tema de cada aula. Conceição, que está com a mãozinha levantada, pode falar, Conceição. Agradecer, amei, certo? Aqui em Lauro de Freitas também, nós temos vários... sabemos que tem casos, mas como não se tem uma pesquisa a respeito de Chagas, então a gente não sabe nem dizer a quantidade de casos que nós temos. Mas como eu também trabalho no grupo de educação, então eu fiquei muito interessada no assunto. Por quê? Porque a gente pouco divulga, pouco se fala sobre Chagas, entendeu? E nós temos várias situações que nos levam a crer que tem, sim. Só que quando não se tem pesquisa, não se tem dados, né? Então, por isso também que eu gostei, né? Gostei do curso, estou gostando, né? Estou, assim, cheia de expectativa. E também já agradecer a todos vocês, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Conceição. Obrigada, Conceição, e obrigada pela paciência de vocês com as dificuldades tecnológicas que nós estamos tendo, mas eu acho que só a possibilidade de falar com tantas pessoas de tantos lugares diferentes vai ser muito interessante para todos nós. Nós vamos aprender mais do que vocês, com certeza, porque a gente vai aprender com vocês, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou a gente pode já encerrar a nossa aula de hoje e contar com vocês amanhã às 5 da tarde para a aula 2, que vai ser desafios e avanços na doença de Chagas na atualidade. Professora, a gente tem muita coisa para falar, mas é melhor deixar para amanhã. Tá bom. Teremos 10 dias para falar. Maravilhoso. Teremos 10 dias para falar. Obrigada, Socorro. Você é de onde, Socorro? Castanhal, Pará, terceiro centro. Castanhal, tá bom. Equipe de entomologia que o colega falou, a gente aqui em Castanhal também faz. E um dos nossos, nós trabalhamos no terceiro centro com 11 municípios, e um dos nossos municípios, ele é endêmico, então, barbeiro lá como a gente fala aqui no Pará, brincando de pira. Que terrível. Mas é isso, quanto mais as pessoas conhecerem, saberem manejar esse risco, melhor para a vida delas, né? E quanto mais elas tiverem acesso a cuidado organizado no SUS para isso, melhor para a vida delas também. Obrigada pela presença de todos vocês, pela inscrição e pela paciência e colaboração que vocês estão tendo com a gente. Obrigada.
Depois a gente vai mandar o formulário para quem ainda não preencheu, essas coisas que ficaram aqui faltando, a gente vai mandar para vocês, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, valeu, cara. Tchau, valeu. Tchau, valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente.